Olá, eu sou a professora Thaís e hoje nós vamos falar sobre os motivos que levaram à proclamação da República no Brasil. É um assunto bem interessante e também cobrado em diversas avaliações. Então vamos lá? A proclamação da República ela aconteceu em 15 de novembro de 1889 e resultou na derrubada da monarquia e na instauração da República. Quanto a esses dois assuntos, monarquia e república, eu vou fazer uma breve observação. Vocês saberiam diferenciar essas duas formas de governo, monarquia e república? Sim? Não? A monarquia ela é uma forma de governo onde o chefe de Estado ele é um monarca e ele é chamado de rei, rainha, imperador, imperatriz. No caso do Brasil, nós tivemos imperadores. Na monarquia, o cargo do rei ele é hereditário, passando de geração a geração dentro da mesma família. E ele é vitalício, ou seja, o rei ele detém o seu título até a sua morte. Já na república, o poder que é exercido por um rei, ele passa a ser exercido por uma pessoa escolhida diretamente pelo povo, ou, pelo menos deveria ser assim. O que no caso do Brasil nós vamos chamar de presidente. Ele fica no poder por um determinado período, podendo ser reeleito, mas ainda assim é necessária uma nova eleição. Agora nós vamos entender como e por que ocorreu essa transição. A proclamação da República ela foi fruto da crise do Império e a incapacidade de Dom Pedro II de atender às novas demandas que foram surgindo na sociedade brasileira. Como assim, professora? Vários grupos que estavam ali fechados com o imperador sentem que cada vez mais eles estão perdendo certos privilégios e que não têm voz dentro da monarquia. O fim da escravidão, por exemplo, ele gerou uma insatisfação dos grandes proprietários de escravos que eram fiéis ao imperador, mas se decepcionaram com Dom Pedro e o modo como ocorreu a abolição. Isso porque a intenção era acabar com a escravidão de forma lenta e gradual e de tal forma que o Estado não precisasse indenizar os donos de escravos. Isso fez com que esse grupo se sentisse prejudicado. Na questão religiosa, o problema veio de fora, quando o Papa ele emitiu uma bula que era uma orientação determinando que a partir daquele momento todos os maçons deveriam ser mal vistos pela igreja e, portanto, não eram bem-vindos nas missas ou qualquer outro evento católico. Isso fazia com que todo maçom fosse perseguido pela igreja, ou seja, o Papa ele estava decretando que todos os membros da ordem eclesiástica católica julgassem a maçonaria como algo do mal. Na verdade, a igreja ela estava mais preocupada era com o aumento do poder político da maçonaria e a perda de influência da igreja. A bula ela foi analisada por Dom Pedro e recusada, e aí ocorre a prisão dos bispos de Olinda e Belém, que insistiram em cumprir a ordem do Papa, e o resultado foi Dom Pedro II perdendo o apoio da igreja, acontecendo assim o afastamento entre os membros da igreja e o Estado. O fator decisivo para a queda da monarquia foi a pressão por autonomia da elite civil, que reivindicava a modernização do país, e também a pressão de um novo tipo de regime que vinha por parte dos militares. A Guerra do Paraguai, ela gerou nos militares um sentimento de patriotismo e automaticamente um descontentamento com o governo, porque eles perceberam a sua importância, ou seja, a importância do exército, e eles queriam ter mais participação nas tomadas de decisões e também ter um reconhecimento melhor, o que não acontecia. O exército brasileiro, com contato com outros militares, começa a aderir uma postura positivista, que era uma filosofia do século XIX de Augusto Comte, que vai pregar ordem e progresso, que é o que eles achavam que o Brasil precisava para evoluir. Como assim? Eles defendiam que a regra para que ocorresse o progresso social seria a disciplina e a ordem, que vem ser o lema da nossa bandeira. Já na questão política, havia uma grande insatisfação com a monarquia, principalmente a província de São Paulo, da elite paulista pela subrepresentação política. Isso mobilizava as elites políticas da província na exigência de uma maior participação e questionava o centralismo da monarquia. Ou seja, eles também queriam ter voz, o que era impossível dentro da monarquia. Então, toda a insatisfação por conta da centralização de poder e a falta de autonomia das províncias
dos cafeicultores porque perderam seu bem, o exército pregando ordem e progresso, a imprensa exigindo liberdade de expressão. Tudo estava um verdadeiro caos, o que resultou num golpe militar organizado para a derrubada da monarquia e que acontece sem a participação da população. Então, o povo não participa, por isso um golpe. Então, resumindo, as ideias e os fatos que contribuíram para a crise da monarquia e o início da proclamação da República, o início da República foram as ideias positivistas que defendiam a necessidade da mudança com o objetivo de atingir o progresso defendido pelos militares, as ideias federalistas, onde reivindicava um sistema de federação, pois só assim as províncias teriam mais autonomia, a questão religiosa, por conta da bula papal, que proibia a participação dos padres na maçonaria, e Dom Pedro não segue essa ordem, a questão militar, onde o exército não tinha prestígio, e que ficou claro por conta da Guerra do Paraguai, onde os militares brasileiros tinham contato com os militares da Argentina e do Uruguai e viam a diferença de valorização, e a abolição, que por conta da Lei Áurea, que determinava o fim da escravidão, mas não indenizava os proprietários de escravos. Então, nós temos a proclamação da República, que foi por meio de um golpe militar, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e o povo assistiu de forma bestializada. Por que será? E aí, isso é um tema da próxima aula. Um grande abraço, se cuidem, saudades de todos. Beijos. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem no privado, tá bom?